É com muita alegria que convido vocês para fazermos uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos iniciando com uma prece. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, fonte eterna de amor e de luz, a Jesus nosso Mestre, guia e modelo, o doce Rabi. Aqui estamos, Jesus, mais uma vez, reunidos sobre a Tua proteção, com o objetivo de fazermos uma reflexão sobre o Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, esclarecendo e abrindo horizontes novos em nossas vidas. Que possamos nos sintonizar com os nossos amigos da espiritualidade maior, os trabalhadores do Cristo, que nos ajudem a compreender Teu Evangelho para colocar em prática nas nossas vidas. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Assim seja. O tema que eu escolhi é muito especial. Ele fala do encontro de Saulo com Jesus às portas de Damasco, da sua atitude, do seu comportamento e da sua entrega. Tema que muitos de nós já ouvimos, mas que nos toca, e a mim particularmente, profundamente. Senhor, que queres que eu faça? Poucas frases representaram tão bem o espírito de fidelidade à doutrina do Cristo, como esta pergunta feita a Jesus pelo apóstolo Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Saulo de Tarso, depois Paulo, ele nasceu no século I, ele era de uma família romana, judaica, mas ele tinha cidadania romana. Era jovem, estudioso, mestre em Israel. Ele fazia parte do Sinédrio. E ele acreditava que os seguidores do carpinteiro de Jesus estavam maculando os costumes e a doutrina de Moisés. O tempo era de perseguição a todos os cristãos, e Saulo encabeçava tais perseguições. Ele era um jovem impetuoso, assaz violento, rígido. Ele seguia regras com uma fidelidade invejável ao Deus e seus princípios. Em Atos dos Apóstolos, no 22, 6 e 10, ele mesmo escreve, narra essa passagem. Eu vou ler para vocês. Aconteceu, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente o céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? Disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Paulo, na verdade, ele buscava
a paz interior. Quando o sol de luz se apresenta, Saulo não reconhece Jesus, porque ele guardava aquela imagem de Jesus na cruz, daquele corpo físico que já tinha morrido. Por isso ele não reconheceu Jesus. Então, ele foi impactado pela luz superior. O doutor da lei cai ao solo. Com um gesto, ruía um mundo construído na base da intelectualidade e do orgulho. De repente, o sábio religioso fica enceguecido e necessitado de apoio. Todos os seus valores que até ali considerara haviam ficado na poeira da estrada, com o seu orgulho agora inútil e incômodo. Emmanuel nos diz que Paulo nunca se sentiu tão amado na vida do que naquele momento. Quem ama é capaz de ver o futuro enquanto semente. É assim que Jesus enxergava Paulo. Ele olhava para Saulo e já enxergava Paulo. É assim que Jesus nos vê. Ele vê a capacidade que nós temos de nos transformarmos. Por isso que ele indica o seu evangelho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo, então, nesse momento, ele percebe que ele estava errado, que as suas crenças precisavam ser renovadas. Ali se iniciava uma nova trajetória. O mestre lhe oferece um momento, a indicação inicial para o regresso a Damasco. Somente em Damasco saberia que rumo tomara a sua vida. Quantas vezes nós recebemos a indicação de Jesus quando nós pedimos auxílio, e Jesus nos dá essa indicação através de uma mensagem, através da palavra de um amigo, através de um sonho até. Por isso que a gente tem que vigiar e orar, para perceber essas dicas que Jesus nos oferece. A partir desse momento, então, a vontade do Cristo é a mesma vontade que a dele. Segundo as palavras de Paulo, ele diz assim: não é mais ele, Jesus, que vive, mas o Cristo que nele habita. Não é mais ele, Saulo, Paulo, que vive, mas o Cristo que nele habita. Em Damasco, Saulo fica 3 dias tomado por essa cegueira temporária, em rigorosa disciplina espiritual. Transformações importantes começaram a se passar dentro dele, e ele percebera que ele havia encontrado efetivamente o Mestre, reconhecendo a grandeza daquele que ele perseguia até então. E em Damasco, ele encontrou Ananias, que lhe restituiu a visão e o levou ao encontro do seu destino. Efetivamente, recupera-se da cegueira, do ofuscamento da grande luz e abre os olhos para os novos contextos. E nós? Será que nós estamos vendo as oportunidades que são oferecidas para nós no nosso dia a dia? Será que nós também não enxergamos qual é o caminho que nós temos que seguir? Quando Saulo
Agora Paulo vê esse homem entrando, colocando a mão no seu rosto, ele diz: quem é o Senhor? E ele fala: Ananias. Nessa hora, olha a grandeza da atitude de Ananias, ir até Paulo para restituir-lhe a visão. Esse que vivia, que queria muito prender o Ananias. A transformação do doutor da lei se inicia com os auspícios da lei de cooperação entre os homens. Conforme Emmanuel discorre sobre o citado trecho de Atos, em outra obra psicografada por Chico Xavier, ele diz: aquele que crê e tem a certeza de que está com a verdade, procura transmiti-la a todos, indistintamente. Traz a verdade que o tocou e que ele sabe que todo aquele que é tocado não é mais o mesmo. Conforme Emmanuel, ele destaca, referindo-se ao contato, ao apoio que Saulo teve de todos ali em Damasco. Ele foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Saulo, então, levantou-se e superou seu passado. Desfraldou a bandeira do cristianismo, transformando-se em exemplo vivo de dedicação ao bem e sendo o maior disseminador da mensagem inovadora. Nós também podemos nos levantar, podemos trabalhar na luta edificante a cada dia, um dia após o outro, no trabalho sincero de cooperação fraternal. Nós recebemos de Jesus o esclarecimento acerca de que caminho que é melhor para a gente seguir. É o seu Evangelho. Nós estamos vivendo um grande momento em nossa existência como espíritos eternos e imortais. Nós fomos retirados de uma estrada comum e colocados numa estrada de Damasco, com alguma proposta de mudança de vida dentro de nós. Conhecer o simples, o essencial, entrar em contato conosco mesmo, com os nossos saberes, com a nova realidade. Nem todos somos chamados dessa maneira aos nossos compromissos espirituais. Porém, nós não precisamos mais repetir a pergunta de Paulo a Jesus para abrir os nossos olhos, pois a palavra nos indica o caminho a seguir. O Evangelho nos indica. Podemos nos livrar dessa cegueira trajetória mediante uma transformação íntima. Com o acolhimento dos seguidores do Cristo, Saulo se fortalece e passa a se preparar para o novo fazer, com etapas de muita meditação e de estudo sobre as informações que existiam acerca da ação do então recém-crucificado. Aos poucos, ele tornou-se forte para empreender a nova etapa de sua vida. Ele enfrenta decepções, dissabores, restrições,
mas segue o rumo da simplicidade e da difusão da mensagem da Boa Nova. Séculos se passaram e o exemplo de Paulo, suas viagens, suas epístolas ainda se encontram na memória da humanidade. Que cegueira é essa que se estabeleceu nas nossas vidas com essa pandemia? Na verdade, nós precisamos nos transformar de Saulo para Paulo, arrancando dentro de nós a luz da consciência de um novo ser. Porém, não precisamos mais perguntar para Cristo: que queres que eu faça? O que eu tenho que fazer? A nossa tarefa está claramente diante de nós. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Jesus nos mostra as virtudes que precisamos trabalhar em nosso mundo íntimo. E quantas vezes nós, cristãos, somos levados a repetir: ter ouvidos de ouvir para tomarmos atitude cristã. Erros, oportunidades de redenção se repetem. Assim como a dúvida sobre que rumo nós temos que seguir, que rumo teremos que dar os nossos passos no caminho do progresso íntimo. Estamos vivendo essa pandemia. O momento é inegável de dor, de sofrimento, de tristeza, nos mais variados campos da atividade humana. Perda de entes queridos, de amigos, familiares. Então, vem Jesus, e nessa estrada de Damasco, em plena pandemia, nos tira do rumo que estávamos percorrendo. E ele pergunta: que podemos fazer para nós mesmos? Para onde nós queremos ir neste momento? É uma reflexão que todos nós temos que fazer diante dessa passagem evangélica. Que rumo nós queremos tomar? Jerusalém ou Damasco? Todos nós sabemos a resposta. Será que nós estamos preparados para viver a boa nova, a luz do Espiritismo? Que nós podemos corrigir e orientar o próximo pelo nosso exemplo de vida? Que temos desapego e coragem suficiente para viver o Evangelho na sua essência, como Paulo fez? Paulo nos alertou: sem amor eu não consigo nada. E Kardec também nos fala: fora da caridade não há salvação. E nós devemos pensar: nada se encontra fora do controle do Pai, que nos ama. E se Ele permite a existência de turbulências, de desafios, é para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. É uma oportunidade de aprendizagem. Pandemia é oportunidade de realizar mudanças, de transformar realidade, de construir um mundo mais fraterno.
Kardec nos diz que viveríamos esses tempos. Esses tempos são necessários para acelerar o progresso moral dos indivíduos e das nações. Se fizermos uma avaliação espiritual da humanidade, nós vamos ver que nós avançamos muito em tecnologia, conhecimento, solidariedade, mas estamos aquém no que diz respeito a relações humanas, a ética, a fraternidade, a cooperação. Olha o exemplo de Ananias, a lei da cooperação humana. Não fixemos a nossa atenção em todo o sofrimento que estamos padecendo agora, mesmo que não sejam visíveis. Nós não podemos ver todas as coisas que Deus está preparando para nós. São justamente elas que devem ocupar a nossa mente. Nós devemos pensar assim, porque todas essas provações que padecemos agora durarão muito pouco tempo, mas aquilo que teremos no céu, que não vemos agora, durará para sempre. Tudo passa. Nós ouvimos isso diariamente. Tudo passa. A doutrina espírita nos brinda uns ensinamentos e revelações que vêm da fonte do mais alto, ação e reação, causa e consequência, ensino que vem do Cristo, que vem do Evangelho do Cristo. Divaldo, no 20º Congresso da Federação Espírita de Goiás, ele repete essa pergunta feita de Saulo para Jesus, a caminho de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? E Divaldo diz que hoje é uma convocatória. Todos nós sabemos a resposta. Não precisamos mais perguntar: Senhor, o que quer que a gente faça? Nós já sabemos muito, nunca soubemos tanto. Agora é hora de agir, de aplicar o que aprendemos com o Mestre e seus discípulos. Mas a gente pergunta: fazer o quê? A caridade explica: compartilhar o fardo com aquele que carrega sozinho. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem conosco, sem julgar, e vigiar a nossa vida. Novos seguidores, novos discípulos, e o Evangelho é dessecado à luz do Espiritismo, e nós, seus herdeiros e discípulos, procuramos acertar nossos plumos, seguindo o rumo a Deus, nos tornando pessoas melhores. É essa transformação que nós precisamos começar a fazer dentro de nós. Ser melhor hoje, não deixando para amanhã. Economicamente, nós aprendemos a ser mais simples. Preconceito. Respeitar mais nossos irmãos que pensam diferente de nós. Saúde. Também. Equilíbrio em nossas atitudes. Respeitar o que a ciência
nos prova e nos pede para fazermos. Egoísmo, deixemos o nosso coração falar mais alto. Um raciocínio mais apurado, ele consegue enxergar todas as sementes que tem dentro de um fruto. Mas só o amor sincero, consegue enxergar o fruto que estão dentro das sementes. É assim que Jesus nos vê. Ele vê o que nós temos capacidade para desenvolvermos essa transformação que é necessária. E espiritualmente, através da oração, da fé, nós lembramos de Deus, do irmão maior que é Jesus, de seus ensinamentos. Moisés era o representante, é o representante da lei. Jesus é o representante do Evangelho, é o protagonista da Boa Nova. A doutrina espírita nos convida hoje para sermos justos como Saulo, cumpridor das regras, amoroso como Jesus e como Paulo também, e conosco mesmo e com os outros. Não temos dúvida que é preciso uma renovação moral da nossa parte, que é preciso muita reflexão, que nós sejamos capazes de enxergar os nossos pontos fracos, mas também os nossos pontos fortes. Mas que em todo momento nós precisamos de Jesus. Às vezes nós dizemos assim, Jesus me ajuda. Jesus me dá uma dica. E a gente procura e pede e reza. E Jesus responde: trabalha primeiro para você, depois para os outros. Entra na cidade, confia. Tem um exemplo que eu gosto muito, que eu ouvi várias pessoas comentarem, que é do João de Barro. Todos nós conhecemos esse pássaro maravilhoso, incrível, que faz a sua casinha com o maior capricho e com o maior sacrifício. Pega no bico, molha a terra, forma aquele barro, vai lá na casinha, junta com as patinhas e forma aquela casa maravilhosa, né? Com 2 andares, 2 cômodos, que nós dizemos. Ele demora muito para fazer essa casinha. E depois vem a tempestade, a ventania e acaba a sua casinha. Mas ele continua. Casinha não, mas ele continua. O João de Barro. Jesus quer que sejamos um João de Barro, não a casinha, a alma que nós podemos pôr no trabalho, na nossa transformação, é mais importante do que o próprio trabalho. Muitas vezes a gente escuta, na casa espírita mesmo, algumas pessoas dizendo: eu não faço nada lá, meu trabalho é tão simples, eu só sou responsável por colocar a água naquele copinho que as pessoas, ao sair após a palestra, tomam, ajeitar as cadeiras, auxiliar na limpeza. Meu trabalho é muito simples. E nós sabemos que não. Nós sabemos que todo o trabalho, desde que você coloque amor, que você coloque a sua alma, ele é importantíssimo. Todos eles. É isso que Jesus quer. E Paulo diz assim:
em tudo dai graças. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. E agora, para encerrar a nossa conversa, eu desejo que todos nós possamos percorrer o nosso caminho de Damasco, mais fortes, confiantes em Deus, para nos entregarmos, independente do que está acontecendo. Muito obrigado. Vamos encerrar com mais uma prece. Jesus, querido amigo, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nos concede, que saibamos aproveitá-la, não nos detendo nas dificuldades, nos momentos de dor, de angústia. Que esses tempos difíceis que estamos passando, com a consequência dessa pandemia, possamos aprender a confiar no teu amparo, no teu amor, que estás do nosso lado, para termos a certeza que conseguiremos construir um futuro melhor, praticando os teus ensinamentos. Que a tua luz nos conduza na nossa jornada, que a paz, a harmonia, o bem fiquem em nós. Que assim seja. Obrigado a todos por esta oportunidade e até a próxima. Que Jesus nos abençoe.